Vamos iniciar a correção das atividades complementares do Plano de Estudos Tutorados, volume 3. Terceira semana. Atividade 1. Os elementos de um triângulo são figuras geométricas que formam a sua definição e as suas propriedades. Os elementos de um triângulo são vértice, lados, ângulos internos e ângulos externos. Associe cada elemento à sua definição. Ângulo gerado por dois lados consecutivos internamente dentro de um triângulo. São os ângulos internos. Ponto de encontro entre os lados de um polígono. Nós chamamos de vértice. Ângulo externo. O que é externo? Que está fora. É o espaço entre o lado de um triângulo e seu prolongamento. Alternativa D. Segmentos de reta que se encontram apenas nas extremidades do triângulo são os lados. Os triângulos podem ser classificados de acordo com as medidas de seus lados e seus ângulos internos. Associe cada tipo de triângulo à sua definição: equilátero, isósceles, escaleno, retângulo, acotângulo e obtusângulo. Triângulo que possui dois lados com a mesma medida, nós chamamos de triângulo isósceles. Triângulos que têm ângulos internos menores que 90 graus são os triângulos acotângulos. Que tem um ângulo interno igual a 90 graus é o triângulo retângulo. Todos os lados possuem medidas diferentes. Triângulo escaleno. Tem um ângulo maior que 90 graus, é o triângulo obtusângulo. E todos os lados possuem medidas iguais, triângulo equilátero. Qual é a medida do ângulo X no triângulo a seguir? Nós temos três ângulos internos. Dentro do triângulo eu tenho um ângulo que mede X, um que mede 80 e um que mede 70. E nós sabemos que a soma das medidas dos ângulos internos de um triângulo, de qualquer triângulo, é igual a 180 graus. Então, 70 mais 80, 150. Passando 150 para o segundo membro, ele é positivo, ele passa negativo. 180 menos 150, 30 graus. Então, a medida X é 30 graus. Qual é o valor de X no triângulo a seguir? Aqui também nós temos três ângulos internos. Um que mede 4x mais 40, o outro que mede 6x mais 60 e o terceiro que mede 2x mais 20 graus. Então, a soma desses três ângulos, lembrando que a soma é igual a 180 graus. 40 mais 60, 100. 100 mais 20, 120. 4 mais 6, 10. 10 mais 2, 12x. Passando 120 para o segundo membro, ele é positivo, ele vai passar negativo. Então, 12x é igual a 180 menos 120, 60 graus. O 12 está multiplicando, ele passa dividindo em forma de fração. E 60 dividido por 12 é igual a 5 graus, que é a resposta que aparece na alternativa A. Atividade 5. Encontre o valor dos ângulos X, Y e Z. Nós podemos perceber aqui que o ângulo de 75 graus e o ângulo X, eles são suplementares, ou seja, 75 mais X é igual a 180 graus. Passando 75 para o segundo membro, ele é positivo, ele passa negativo. 180 menos 75, 105 graus. Então, X equivale a 105 graus.
Para encontrar o y, 120 e y também são suplementares, ou seja, a soma dos dois, 120 mais y, também é igual a 180 graus. Passando 120 para o segundo membro, ele é positivo, ele passa negativo. 180 menos 120, 60 graus. Então, o ângulo y mede 60. E o z? Nós sabemos que a soma das medidas internas de um triângulo é igual a 180 graus. Nós vimos que o x mede 105, o y mede 60. Qual é o valor de z? Então, z vai ser igual a 180, 105 mais 60, 165. Ele é positivo, ele passa negativo. 180 menos 165, 15 graus. Então, o ângulo z, 15 graus, alternativa C. As medidas dos ângulos internos de um triângulo são x, 3x e 5x. Então, qual o valor de x? A soma dessas três medidas é igual a 180. 1 mais 3, 4. 4 mais 5, 9. 9x é igual a 180 graus. Passando 9 para o segundo membro, ele está multiplicando, ele passa dividindo em forma de fração. 180 dividido por 9, 20 graus. Resposta correta, alternativa B. Analise as informações abaixo sobre triângulos e marque V para verdadeiro e F para falso. Todo triângulo possui duas diagonais. O que é diagonal? Diagonal é um segmento que liga um vértice a outro de uma figura, sem ser um lado. Então, o triângulo ele é o polígono de 3 lados. Qualquer vértice que eu ligar a um vértice oposto vai ser um lado do triângulo. Então, o triângulo ele é o único polígono que não possui diagonais. O triângulo isósceles possui 2 lados iguais. Verdade ou falso? Verdade. Nós vimos lá na questão 2 que o triângulo isósceles ele possui 2 lados com a mesma medida. A altura de um triângulo divide sempre o ângulo em partes iguais. O que é altura? A altura é a semirreta que vai sair de um vértice e vai vir até o seu lado oposto, formando aqui um ângulo de 90 graus. Então, ela vai dividir o ângulo em 2 partes iguais? Depende. Se eu tiver um triângulo mais ou menos dessa forma aqui, olha, os ângulos são bem diferentes, né? Se eu tiver um triângulo equilátero, vai ser ângulos iguais, então eu não posso classificar como verdadeira. A soma dos ângulos internos de um triângulo é 180 graus. Verdade. Triângulo equilátero possui os ângulos internos igual a 60 graus. Se ele tem os 3 lados de mesma medida, os 3 ângulos internos também serão iguais. 180 dividido por 3, 60 graus. O triângulo retângulo é isósceles, ele tem 2 lados de medidas iguais? Depende, nem sempre. Então, eu não posso classificar como verdadeira, que ele pode ter, assim como não pode. P é o ponto de encontro das mediatrizes de um triângulo ABC. O ponto P, ele é chamado de baricentro, incentro, circuncentro ou ortocentro. Então, o ponto de encontro das 3 mediatrizes nós chamamos de circuncentro do triângulo. Na figura abaixo, diga o ponto que representa a mediatriz. O que é a mediatriz? A mediatriz é o ponto. Nós sabemos que as mediatrizes, elas são o quê? Elas são retas perpendiculares que são traçadas, passando pelo ponto médio de cada um dos lados do triângulo. Então, nós vamos fazer somente uma correção aqui na nossa figura. Quem que é o ponto médio? Observando aqui o lado BC, ele tem 7,2 centímetros, né? Então, quem é o ponto médio aqui? É o ponto P. Só que como nós estamos falando em mediatriz,
Vamos só fazer a correção. A mediatriz, ela tem que ser perpendicular. Ela tem que formar um ângulo de 90 graus. Então, fazendo a correção da nossa reta e resposta correta, ponto P. Observe a figura a seguir. Nessa figura, o segmento AD e o segmento BD são iguais. Então, esse segmento é igual a este. O ângulo C mede 60 graus. E o ângulo DAC, que é esse ângulo aqui, é o ângulo DAC, ele é o dobro do ângulo B. Então, preste bastante atenção. Se esses dois lados são iguais, esses dois ângulos também são iguais. Então, se eu chamar esse aqui de X, esse aqui também vai medir X. E falou que o ângulo DAB é o dobro. O que é dobro de X? 2x. Quanto mede o ângulo B? Então, pegando o triângulo maior, que é o triângulo ABC, o que eu vou saber aqui? Que o ângulo B mede x, o ângulo C mede 60 e o A vai medir o quê? 2 mais 1, 3x. E a soma dessas três medidas é igual a 180. 3 mais 1, 4x mais 60 é igual a 180. Passando 60 para o segundo membro, ele é positivo, ele passa negativo. 180 menos 60, 120 graus. O 4 está multiplicando, ele passa dividindo em forma de fração. 120 dividido por 4, 30 graus. Resposta correta, alternativa C. Então, nós encerramos aqui a correção das atividades complementares da terceira semana do Plano de Estudos Tutorados, volume 3.